Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a um momento pós-Segunda Guerra decisivo. Soldados do Brasil, cumprindo o que prometera quando aqui chegou a primeira leva de feridos de guerra. Esta é a voz do presidente Getúlio Vargas, celebrando a chegada dos nossos pracinhas ao final da Segunda Guerra Mundial. Este é um momento polêmico, embora valoroso, pois os nossos pracinhas pouco receberam além dessas palavras. Foram simplesmente desmobilizados ainda na Itália, trazendo nas gloriosas cicatrizes o atestado da sua bravura. A desmobilização dos nossos pracinhas ainda na Itália, ou seja, chegar aqui numa condição pior do que saíram, é uma vergonha. Principalmente se observarmos o que aconteceu com outros pracinhas, os GI americanos, os pracinhas dos Estados Unidos. Milhões e milhões de homens e mulheres que foram mobilizados por conta da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver o que aconteceu com eles. Assinado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt em 22 de junho de 1944, o ato conhecido como GI Bill forneceu aos veteranos da Segunda Guerra Mundial fundos para educação universitária, seguro-desemprego e moradia. Dessa forma, colocou o ensino superior ao alcance de milhões de veteranos da Segunda Guerra Mundial e dos conflitos militares em que os americanos se envolveram posteriormente. Este foi considerado o último ato do New Deal, o plano de reforma econômica dos Estados Unidos que salvou o país da Grande Depressão. Oficialmente, o GI Bill era o Servicemen's Readjustment Act de 1944, e sobre ele havia uma esperança de evitar uma recaída econômica após o final da Segunda Guerra Mundial. Roosevelt queria particularmente evitar uma repetição da Bonus March de 1932, quando 20 mil veteranos desempregados da Primeira Guerra Mundial e suas famílias se reuniram em protesto em Washington. Esta marcha aconteceu nos anos após a Primeira Guerra Mundial, quando uma longa batalha sobre o pagamento de bônus aos soldados que haviam participado da Primeira Guerra ocorreu entre o Congresso e a Casa Branca. Os presidentes americanos Harding e depois Coolidge vetaram as primeiras tentativas de fornecer um bônus a estes veteranos. Cansados da discussão política em torno do pagamento desse bônus, em maio de 1932, veteranos desempregados organizaram um grupo chamado Bonus Expeditionary Force, a BAF, para marchar sobre Washington. Eram anos da Grande Depressão econômica nos Estados Unidos. E o objetivo do BEF era conseguir o pagamento do bônus, pois estes veteranos precisavam desesperadamente do dinheiro. Liderados por Walter Walters, os veteranos montaram acampamentos e ocuparam prédios em vários locais de Washington. O maior acampamento era uma favela em Anacostia Flats, do outro lado do rio da Navy Yard de Washington. No verão de 32, pelo menos 20 mil pessoas se juntaram a estes campos. Muitos foram acompanhados por suas famílias, mas estes acampamentos atraíam um elemento indesejável, como afirmou o presidente de então, Hoover, que disse que a marcha foi amplamente organizada e promovida pelos comunistas e incluiu um grande número de bandidos e ex-presidiários empenhados em levantar um distúrbio público. Usando restos de madeira e outros materiais recuperados, os manifestantes construíram um vasto campo de barracos bem em frente ao Capitólio, preparados para um cerco ao Congresso americano. O Congresso tentou aprovar um projeto de pagamento imediato aos veteranos, mas isto falhou. No entanto, os membros do BEF se recusaram a fazer as malas, desmanchar os barracos e ir para casa. Em vez disso, eles continuaram sua ocupação dos Anacostia Flats. Em 28 de julho, o procurador-geral americano William Mitchell ordenou que a polícia de Washington removesse os manifestantes da propriedade do governo. Quando a polícia chegou para removê-los, um tumulto eclodiu e a polícia atirou e matou 2 manifestantes. Depois disso, o Exército e a Guarda Nacional foram chamados para restaurarem a ordem. O general Douglas MacArthur liderou as tropas do Exército
ao lado de seu ajudante, o Major Dwight Eisenhower, e um comandante de tanque que ficaria famoso, o Major George Patton. Sob as ordens do presidente Hoover para conduzir os manifestantes para longe daquele local, o exército se posicionou e assim que a ordem foi dada, as tropas avançaram com tanques, baionetas e gás lacrimogêneo para afastar a multidão de veteranos. Hoover 2 vezes enviou mensagem para MacArthur não cruzar a ponte. Este ignorou essa ordem e continuou pressionando o acampamento dos veteranos do outro lado do rio. Ainda estavam ali cerca de 10 mil veteranos, que foram expulsos pela cavalaria com tanques e gás. Em seguida, a infantaria incendiou os barracos e os hospitais de Washington ficaram sobrecarregados com os feridos. E as forças expedicionárias, os veteranos, foram dispersas definitivamente. Obviamente, a imprensa estampou manchetes como um espetáculo lamentável ver o governo mais poderoso do mundo perseguindo homens, mulheres e crianças desarmados com tanques do exército. Se o exército deve ser chamado para fazer guerra contra cidadãos desarmados, isso não é mais a América. Fica claro que as consequências políticas foram graves. Em plena depressão, era tudo que os americanos não queriam. Hoje o local onde tudo ocorreu, na Anacostia Flats, servem como um local de lazer para a população de Washington. Mas os acontecimentos de 1932 impactaram na memória americana e influenciaram Roosevelt a criar uma lei de veteranos quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. A criação e promulgação de uma lei que favorecia ou pelo menos amparava os pracinhas americanos que voltavam da Segunda Guerra Mundial foi decisiva no futuro da nação americana. Dali veio a geração Baby Boomer, um momento de muita prosperidade no século XX, que acabou definitivamente com a crise originária da quebra da Bolsa em 1929 e que afetou o mundo inteiro, mas principalmente a economia americana. Este foi um momento crucial no futuro da nação norte-americana. Enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda estava sendo travada, o Departamento do Trabalho estimou que após a guerra, 15 milhões de homens e mulheres que serviram nas Forças Armadas estariam desempregados. Para reduzir a possibilidade de depressão pós-guerra provocada pelo desemprego, o National Resource Planning Board, uma agência da Casa Branca, estudou as necessidades de mão de obra do pós-guerra já em 1942 e em junho de 1943 recomendou uma série de programas para educação e treinamento. A Legião Americana projetou as principais características do que se tornou o Ato de Reajuste do Militar, ou seja, o GI Bills, e o apresentou ao Congresso. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade no Congresso na primavera de 1944 e o presidente Franklin Delano Roosevelt sancionou a lei em 22 de junho, poucos dias após a invasão da Normandia no dia D. A lei foi chamada de Declaração dos Direitos do GI, do Pracinha, pois oferecia ajuda federal para ajudar os veteranos de guerra a se ajustarem à vida civil, principalmente na compra de casas, educação e equipamentos para pequenas empresas, além de serviços de aconselhamento para estes veteranos continuarem seus estudos na escola ou faculdade. Nos 7 anos seguintes, aproximadamente 8 milhões de veteranos receberam benefícios educacionais. Aproximada 2.300.000 frequentaram faculdades e universidades, 3,5 milhões receberam treinamento escolar e mais 3 milhões receberam treinamento profissional. O número de diplomas concedidos por faculdades e universidades americanas mais que dobrou entre 1940 e 1950. E a porcentagem de americanos com diploma subiu de 4,6% em 1945 para 25% meio século depois. Ao dar aos veteranos dinheiro para mensalidades, despesas de subsistência, livros, suprimentos e equipamentos, o GI Bill efetivamente transformou o ensino superior nos Estados Unidos. Antes da guerra, a faculdade era uma opção para apenas 10 a 15% dos jovens americanos, e os campos universitários tornaram-se conhecidos como um paraíso para as classes mais privilegiadas. Em 1947, em contraste com estes números, os veteranos representavam metade das matrículas nas faculdades do país. 3 anos depois, quase 500 mil americanos se formaram na faculdade, em comparação com 160 mil em 1939.
À medida em que as instituições educacionais abriam suas portas para esse novo grupo de alunos, salas de aulas superlotadas levaram a uma ampla melhoria em instalações universitárias e do corpo docente. Uma série de novos cursos vocacionais foram desenvolvidos em todo o país, incluindo treinamento avançado em educação, agricultura, comércio, mineração e pesca, habilidades que antes eram ensinadas apenas informalmente. O GI Bill tornou-se uma das principais forças que impulsionaram uma expansão econômica na América, que durou 30 anos após a Segunda Guerra Mundial. Apenas 20% do dinheiro reservado para o seguro-desemprego foi distribuído, já que a maioria dos veteranos encontrou emprego ou cursou o ensino superior. Os empréstimos imobiliários a juros baixos permitiram que milhões de famílias americanas saíssem dos centros urbanos e comprassem ou construíssem casas fora da cidade, mudando a cara dos subúrbios. Ao longo de 50 anos, o impacto do GI Bill foi enorme, com 20 milhões de veteranos e dependentes usando os benefícios educacionais e 14 milhões de empréstimos imobiliários garantidos. Entre os milhões de americanos que aproveitaram o projeto de lei estão os veteranos da Segunda Guerra e ex-presidentes americanos, como George H.W. Bush e Gerald Ford, o ex-vice-presidente Al Gore e artistas como Johnny Cash, Paul Newman e Clint Eastwood. Porém, nem todos os veteranos puderam aproveitar os benefícios do GI Bill. Os veteranos negros muitas vezes não conseguiam obter empréstimos bancários para hipotecas em bairros negros e enfrentavam preconceito e discriminação que os excluíam de comprar casas em bairros suburbanos habitados pelos brancos. Mas o fato é que os veteranos foram responsáveis pela compra de 20% de todas as novas casas construídas após a guerra. Os resultados se espalharam pelo resto da economia do país. Não haveria nova depressão, apenas prosperidade sem paralelo para uma geração, os baby boomers. O GI Bill foi prorrogado várias vezes. Quase 2,5 milhões de veteranos participaram do programa durante a Guerra da Coreia e mais de 8 milhões de veteranos se apoiaram no GI Bill durante a era da Guerra do Vietnã. Como eu disse anteriormente, este foi um momento crucial para a nação americana. A partir daí, o American Way of Life se estabeleceu definitivamente e os Estados Unidos entraram numa espiral de crescimento e de impor costumes, regras e também um domínio militar no mundo. A maneira como os veteranos de guerra americanos foram tratados foi decisivo na construção do sucesso americano na segunda metade do século XX. E a reflexão em torno deste fato talvez seja o que fica desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like no programa, não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar o nosso vídeo com os amigos. Mas antes de eu me despedir de vocês, não se esqueça da nossa promoção dos 200 mil inscritos aqui no canal. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. E eu volto logo com mais histórias para você. Até mais!